Bom dia a todos! Hoje, dando sequência na solução dos exercícios da página 64, nós vamos hoje resolver o exercício número 26. O exercício número 26, gente, diz assim: uma fonte térmica fornece calor à razão de 40 calorias por minuto. No entanto, um corpo A, ao ser aquecido, recebe apenas 60% desse fluxo, variando sua temperatura como indicada no gráfico. Outro corpo B, ao ser aquecido com maiores cuidados para diminuir as perdas, absorveu no processo do aquecimento 80% do calor fornecido, estando indicado no mesmo gráfico como sua temperatura variou com o tempo. Então o gráfico está mostrando para a gente aqui que o A, em 20 minutos, ele variou de 10 graus Celsius para 30 graus Celsius. E o B variou nos mesmos 20 minutos de 10 graus Celsius para 40 graus Celsius. Letra A do exercício diz assim: determine a capacidade térmica dos corpos A e B. Letra B: quais seriam as variações de temperatura sofrida pelos corpos se, nos 20 minutos de aquecimento, o rendimento do processo fosse 100%? Isto é, se não houvesse perdas de calor? Gente, primeiro ponto importante é nós ficarmos atentos ao que nós conhecemos. Nós conhecemos a potência? Conhecemos. Quanto vale? Podem falar. Vale 40 calorias por minutos. Nós conhecemos o tempo que os corpos ficaram em contato? Sim ou não? Sim. Quanto vale o tempo? 20 minutos. Nós conhecemos a variação da temperatura do ar? Sim ou não? Sim. Conhecemos. A gente sabe que a temperatura final menos temperatura inicial. Então, neste caso, é 30 graus Celsius menos 10 graus Celsius. Isso dará quanto? 20 graus Celsius. 20 graus Celsius. Da mesma maneira, a variação de temperatura do B vai ser temperatura final, que é 40 graus Celsius, menos 10 graus Celsius. Então, a variação de temperatura do B vai ser 30 graus Celsius. Mas uma coisa muito importante que nós conhecemos é que o A absorve 60% da energia total e o B absorve 80% dessa energia total. Então, nosso primeiro passo é calcular a quantidade de energia total que a fonte está fornecendo. Mas lembrem-se, se potência é quantidade de calor dividido pelo tempo, então nós teremos que a quantidade de calor é a potência vezes o tempo. A potência é 40 calorias por minutos vezes o tempo, que é 20 minutos. Note que minutos vai cortar por minutos. Então, nós teremos que a quantidade de calor total será de 800 calorias. Mas o A absorve os 800? Não. O A absorve apenas 60%. Então, a quantidade do A será 60% de
de 800. Então, neste caso, nós teremos que a quantidade do A será 480 calorias. A quantidade do B, o B absorve quanto? 80%. Então, 80% de 800 vai dar quanto? 640 calorias. Nós já conhecemos agora a quantidade de calor e a variação de temperatura. Portanto, podemos calcular a capacidade térmica. É só lembrar que capacidade térmica do ar é a quantidade de calor do ar sobre a variação de temperatura do ar. Então, será 480 calorias dividido por quê? Pela variação de temperatura do ar, que é 20 graus Celsius. O zero corta com zero, 48 dividido por 2 vai dar 24. Então, a capacidade térmica do ar vai ser 24 calorias por grau Celsius. A capacidade térmica do B, da mesma maneira, é a quantidade de calor absorvida pelo B dividido pela variação de temperatura do B. Mas o B absorveu 640 calorias e sofreu uma variação de temperatura de 30 graus Celsius. Gente, notem que ao cancelar aqui o zero com zero, sobrou 64 sobre 3. Numa situação dessa, eu aconselho vocês a manterem a fração. Então, eu vou colocar que a capacidade térmica do B, ela vale 64 sobre 3, vou manter isso, calorias por grau Celsius. Se você quiser fazer essa conta, você vai ter que 64 dividido por 3 vai dar aproximadamente 21,3 calorias por grau Celsius. Vamos agora à letra B. Na letra B fala assim, gente. Qual seria a variação de temperatura do A e do B se os dois absorvessem 100% da energia? Então guardem. Agora o A e o B vão absorver quantas calorias? 800 calorias. A capacidade térmica é uma característica do corpo, ou seja, a mesma capacidade térmica que nós encontramos na letra A, vamos usar na letra B. Então é só vocês pensarem da mesma maneira que a capacidade térmica do corpo A é a quantidade de calor absorvida pelo corpo A dividido pela variação de temperatura do corpo A. A gente conhece a capacidade térmica? Sim. Sim. Quanto vale? 24 calorias, né? Lembrando que é calorias por grau Celsius. Eu conheço a quantidade de calor absorvida pelo ar? Sim. 100%, né, do calor, que é 800. Então, 800 calorias dividido pela variação de temperatura do ar. Então, notem que calorias vai cortar com calorias e a resposta vai sobrar em graus Celsius. E assim nós teremos, então, que a variação da temperatura do ar será 800 dividido por 24, o quê? Graus Celsius. Provavelmente não vai dar um valor exato. Então vamos simplificar, né? 800 dividido por 8 dá 100. 24 dividido por 8 dá 3. Nós podemos deixar o resultado dessa maneira, como 100 sobre 3
graus Celsius. Vamos agora à variação de temperatura do B. Só lembrar a mesma coisa, que a variação de temperatura do B é a quantidade de calor absorvida pelo B dividido pela capacidade térmica do B. Quanto vale a quantidade de calor absorvida pelo B? 800 calorias. Quanto vale a capacidade térmica do B? 64 dividido por 3. Gente, todas as vezes que vocês dividem um número por uma fração, vocês vão multiplicar esse número pelo inverso da fração. Então, a variação de temperatura do B, ela será 800 vezes o inverso. Vai ser 3 dividido por 64. E aí nós vamos ter que a variação de temperatura do B vai ser 37,5 graus Celsius. Eu usei o valor arredondado, aí deu 37,55. Aí comprei uma casa decimal. Na verdade, se você tivesse usado o valor arredondado, provavelmente você ia encontrar isso aqui, ó. 37,558, um monte de casa. E aí, cuidado com a questão de arredondamento. Neste caso aqui, não teria problema colocar 37,5 não, mas o mais ideal seria colocar 37,6. Muito obrigado, pela atenção de vocês. Até uma próxima, se Deus quiser. Tchau para vocês.